Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E esse vídeo de hoje é um vídeo bastante polêmico. É a verdade que nunca te contaram sobre usar uma cadeira de rodas. E para começar esse vídeo, eu quero dizer que eu não sou o rei da verdade, tá? Essa é somente a minha vivência, a minha opinião. Você pode discordar, você pode concordar e continuaremos amigos do mesmo jeito, não tem problema, tá? Cada um tem uma visão diferente e essa é a minha visão. Então, eu quero que você, ao final do vídeo, depois de assistir o vídeo todo, comente lá se você concorda comigo, discorda comigo ou concorda em partes. Então assiste o vídeo todo e no final coloque lá o seu comentário, o que você acha a respeito disso. Então, para começar, eu vou dar uma geral aí e falar sobre a cadeira de rodas, tá? Qual que é o grande problema da cadeira de rodas? Primeiro, custo elevado. Para quem nunca foi numa loja aí, nunca procurou, uma boa cadeira de rodas é cara. Estou falando cara mesmo, é preço aí de automóvel. Nós estamos falando aí de cadeira de rodas, ainda mais com esse dólar, o preço que está de 30, 35, quase 40 mil reais. Claro que nem todas são tão caras, essa aí são as Ferraris, né, as Lamborghinis aí das cadeiras de rodas, então são cadeiras caras, né? E isso eu estou falando, gente, de monobloco, tá? É cadeira manual, não estou falando nem questão de cadeira motorizada, porque tem cadeiras motorizadas também que chegam e até ultrapassam e muito este valor. Vai depender do tipo de cadeira de rodas motorizada que você quer, né? Se for aquelas cadeiras motorizadas gringas que te deixam em pé ou que te eleva, cheio de coisa, essas cadeiras chegam facilmente a incríveis 70, 80 mil reais. É muito caro. E aproveitando que eu já estou falando em cadeira de rodas motorizadas, né? Tem um grande problema. Manutenção dessas cadeiras, todo mundo fala que é complicado. Não estou falando das importadas, não. Estou falando inclusive das nacionais aí que deve estar beirando 8, 10, 12 mil. Tá? Eu não tenho certeza se os valores são esses, que eu não procurei, mas por volta, vamos pôr de 10 mil reais uma cadeira nova, tá? Uma cadeira simples, motorizada, nova. Eu acredito que seja em torno disso aí. E a manutenção é horrível. Muitas pessoas reclamam do problema de manutenção, tá? Da manutenção em cadeira de rodas motorizada, depois que sai da garantia, é complicadíssimo. Na garantia já me falaram que já é complicado, dependendo de onde você mora. Imagine então depois que termina a garantia. Deve ser bastante difícil mesmo. E voltando então à cadeira de rodas aí manual, né? Nós temos o problema também que muitas têm baixa qualidade. Então, na verdade, vamos pôr as duas aí, cadeira de rodas motorizada e cadeira de rodas manual, né? Que geralmente as nacionais, gente, tem baixa qualidade e durabilidade. Então, você vai pagar aí, sei lá, 4, 5 mil numa cadeira manual e você sabe que a vida útil dela ali vai ser em torno de 5, 6 anos, cuidando bem da cadeira, né? E na verdade vai depender um pouquinho do que você faz, né? Mas muitas pessoas me falaram que as de entrada giram em torno disso, tá? 5, 6 anos, depois você tem que dar uma reformada boa na cadeira para continuar usando, tá? As cadeiras importadas, muitas, né? Não todas, lógico, mas muitas têm uma durabilidade maior aí, digamos de 10, 15, 20 anos sem dar muita manutenção, tá? A minha Tailite, já falei com vocês, eu tenho há mais de 10 anos, acho que há 12 anos se eu não me engano, e manutenção praticamente zero, tá? Não deu manutenção. Então, vocês têm noção do que é isso? Ficar aí esse tempo todo praticamente sem dar manutenção, a não ser manutenção periódica para ver se tem alguma coisa apertada, lubrificar, né? E a durabilidade da cadeira é grande. Eu tive uma Ortobras em X, tá? Duplo X, e essa minha cadeira em 1 ano e meio afrouxou todo, estragou um monte de coisa, eu tive que trocar um monte de coisa. Então, deu para perceber que a durabilidade é bem maior. Outra coisa bastante
cara em cadeira de rodas e problemáticas são acessórios. Tá? Acessórios são muito importantes para o usuário da cadeira de rodas. Um bom encosto, um bom assento, uma roda bacana, um aro adequado, tudo isso gera um custo grande. Tá? Nada é barato, tudo é importado e baseado na porcaria do dólar, que ultimamente só sobe. Então, cada dia que passa fica mais difícil da gente adquirir esses acessórios que são muito importantes para o nosso dia a dia. E esses acessórios são tão importantes, né, que eles chegam a evitar escaras, deformações, faz com que nós ficamos mais tempo sentado na cadeira sem sentir nenhum incômodo. Então, por isso que é importante acessórios e por isso também, claro, que eles custam caro. Né? As fábricas sabem que a gente precisa, os lojistas sabem que a gente precisa e a gente tem que pagar esse preço caro aí por esses acessórios que eu falo que são imprescindíveis, tá? Eu gosto bastante, eu já falei aqui em outros vídeos, tá? Quem quiser, aqui em cima aqui vão ter vários vídeos de review. Eu uso cadeira com assento, só aquele assento da Rojo, tá? E encosto rígido, tá? E eu não sou milionário não, tá? Eu comprei isso em outra época quando o dólar ainda era 1,40, 1,60, então é muito diferente do que é hoje, tá? A minha almofada Rojo, só para vocês terem noção, foi na faixa de R$340 que eu paguei na época, né? Quem dera se hoje custasse isso. Um outro ponto aqui sobre usar a cadeira de rodas que é bastante importante é sobre manobrar a cadeira de rodas. Todo mundo acha fácil, né? Não, senta na cadeira de rodas, toca, é fácil. Se você tiver numa quadra, num lugar plano, realmente não vai ter muita dificuldade não. Mas começa aí, pega uma rua inclinada que você tem que andar de lado, vai pegar uma subida, né? Que você tem que quase que deitar, quase que não, né? No meu caso eu deito sobre o colo e nem assim eu consigo subir. Então é outra dificuldade. Né? E aquelas descidonas, aquelas rampas que tem que empinar a cadeira e frear. Então você tem que ter bastante destreza para você sobreviver aqui no nosso país no dia a dia com uma cadeira de rodas. Gente, não é tão fácil. E quem dera se fosse só essa questão de empinar a cadeira, descer, subir, passar alguma barreira na rua, né? Quem dera se fosse só isso. Temos ainda outras dificuldades em usar a cadeira de rodas. Então temos que muitas vezes tirar a roupa, colocar roupa numa cadeira de rodas. No meu caso, que sou teta, não consigo elevar meu corpo e meus dedos não funcionam para puxar a calça e empurrar. É bastante complicado de fazer isso sozinho. Eu até consigo, se eu tiver uma bancada para apoiar, eu dou meu jeito ali e vou colocando, mas para mim não é fácil. Eu conheço alguns paraplégicos aí bastante fortes que também não acha tão fácil assim essa questão de tirar a roupa, colocar a roupa sentado na cadeira de rodas. Tem o problema de ir ao banheiro, né? Você tem que sair da cadeira de rodas muitas vezes para fazer o número 2 e às vezes você vai para o lugar e é complicado, não tem barra, às vezes pode ter barra igual para mim, eu não consigo apoiar. Então muitas vezes se você não tiver uma cadeira de rodas, sair da cadeira para utilizar um vaso ali no banheiro, manobrar, também não é uma questão aí tão fácil. Mas para mim ainda nada se compara de ser tão desanimador e triste quando chove. Quando chove, cadeirante sofre, principalmente em cadeiras manuais. Cadeiras motorizadas, você pode segurar o guarda-chuva ali, na outra mão no joystick, você toca e ainda quebra um galho. Cadeira manual, como é que você se desloca se você não colocar a mão no aro? Primeiro, né, o aro vai estar molhado, vai escorregar, vai ser mais difícil. Segundo, como que você vai fazer? Né, eu já dei dicas aqui no canal, inclusive eu uso capas de chuva, mas a cadeira fica ensopada e eu, dependendo do que eu for fazer, como minha mão escorrega, eu preciso de ajuda, né, muita ajuda, às vezes para subir, sei lá, atravessar, passar um palito de fósforo, minha mão escorrega, eu não consigo passar. Então chuva para mim é a parte mais complicada em se usar cadeira de rodas. Depois, no final, você comenta lá
e ver se concorda ou não concorda comigo, porque eu conheço cadeirante que quando ameaça chover o cara não quer mais sair de casa. E agora vem a parte que não tem tanto a ver em si com a cadeira de rodas, mas que limita muito o nosso dia a dia, que é a famosa acessibilidade. As capitais do Brasil, pelo menos o sul-sudeste, são consideradas, tá? Isso não sou eu que estou falando, tá? Esse é um estudo que foi feito, são consideradas bastante acessíveis, tá? Mas eu queria saber quem foi o doido que fez essa pesquisa, se ele é um usuário de cadeira de rodas, ele sentou numa cadeira de rodas e foi andar lá nas calçadas do centro dessas capitais aí que eles tanto falam, tinham tetra, tinha para, como é que foi feito esse estudo aí, porque eu tenho que discordar um pouquinho, tá? Embora o centro da minha cidade, de Belo Horizonte, tenha algumas rampas e tal, algumas, não são todas as ruas que tem, tá? Nós temos um grande problema. Primeiro que o centro todo, por exemplo, é em pedrinha portuguesa, né? Não só o centro, alguns bairros também, tá? São pedrinhas portuguesas. E essas pedrinhas portuguesas vivem faltando, então a rodinha vive batendo e eu vivo tomando susto. Ainda bem que eu ainda não caí, mas é um susto atrás do outro, né? Então não sei quem falou isso a respeito de acessibilidade, mas se não levou em conta nenhum tipo de piso, se estava quebrado, se não estava, para mim já não resolve muito. Mas acho que o grande vilão aí externo que limita bastante a gente, né, é a acessibilidade. A cadeira de rodas em si, eu vejo as dificuldades, mas muitas vezes eu vou falar que não limita mesmo, não, tá? O grande problema mesmo é a acessibilidade. Agora, nem tudo é ruim na cadeira de rodas, né? Claro que eu falei um monte de coisa ruim, mas nem tudo é tão ruim assim ao utilizar uma cadeira de rodas. Comparado a uma pessoa que está caminhando normalmente, né, nós na cadeira de rodas deslocamos bastante rápido, claro, se for num ambiente aí mais plano. Se for com uma subida, por exemplo, vai ser bem mais lento. Mas de um modo geral, onde a gente circula, pelo menos onde eu circulo, normalmente, que são lugares mais planos, até pela minha limitação, eu me desloco muito mais rápido do que a maioria das pessoas sem fazer assim tanto esforço. Então, eu acho isso uma vantagem utilizar a cadeira de rodas. Um outro fator que eu vejo bastante interessante em usar aí cadeira de rodas é a economia do sapato, né, do calçado em geral. Porque eu tenho tênis aí há 12 anos de lesão, na verdade eu não tenho mais, mas se eu tivesse 13 anos de lesão que eu já tenho, na verdade, estaria novo. Só que eu vou cansando e acabo que dou meus tênis para alguém, né, para poder dar uma, às vezes, renovada no meu guarda-roupa, né? Então eu tiro um par de tênis e dou e adquiro um novo para mudar, porque 13 anos aí com o mesmo par de tênis, gente, é meio chato. Eu sei que tem muita gente que tem mais do que eu, 20 anos aí com o mesmo par de tênis, que já me contaram, mas se você puder, às vezes, dar uma renovada aí no guarda-roupa é sempre bom, né? Outra coisa bem importante em utilizar a cadeira de rodas é dar mobilidade, tá? Então imagina você aí que tem mobilidade reduzida, que não consegue andar, não consegue caminhar, como você faria para deslocar e fazer suas coisas se você não tivesse a sua queridíssima cadeira de rodas? Ia ser bem complicado. Imagina você sair da cama, ir para uma sala, ir trabalhar, ir na balada, viajar, fazer qualquer coisa se não existisse uma cadeira de rodas. Então, ligado a isso, nós temos a independência. Eu falo que é a melhor coisa que uma pessoa com deficiência pode ter, chama-se independência. Então, quando você reclamar da sua cadeira de rodas, que é isso, que é aquilo outro, reclamar, lembre-se, a independência que ela te dá e a importância que isso tem na sua vida, tá? É por isso que eu falo que eu não reclamo muito das coisas, não. Quando eu começo a ver alguma coisa assim, pô, cadeira, aí eu já, mas imagina se eu não tivesse cadeira, como eu faria para me deslocar? Como eu conseguiria fazer aí tantas coisas que eu faço se não tivesse uma cadeira de rodas? Então, a cadeira de rodas aí é parte vital do seu dia a dia. Não fique com raiva dela, por mais raiva que ela te faça, e eu sei que muitas vezes é muito, porque a minha já me deu
muita raiva, principalmente quando fura o pneu e você está no meio da rua. Aí dá aquela vontade, né, de levantar, quebrar a cadeira toda, só que você lembra que você não levanta e você vai precisar dessa cadeira mais tarde. Então este aqui é o vídeo que eu trouxe para vocês, que eu queria conversar aí a respeito disso com vocês. Eu quero saber se vocês concordam comigo, discordam, concordam em parte. Então deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo o que você acha sobre usar a cadeira de rodas. Se você concorda comigo ou não com essas verdades aí que eu acho, né? Que eu falei aqui no vídeo sobre isso. E não esqueça, gostou do vídeo? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí e se inscreva no canal, que é muito importante. Muitas pessoas vêm aqui, assistem os vídeos, bebem dessa água e nem se inscrevem no canal. Então se inscreve, é de graça, não custa nada para você e me ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.